lugar para poder propiciar, facilitar que outras pessoas que tenham menos acesso também consigam alcançar o seu lugar, né? Pois nem todos têm os mesmos acessos. Então, ter esse reconhecimento do seu lugar é muito importante. Mas para quem não tem nada, para quem não tem um lugar, para quem não tem uma graduação, para quem não tem um nível financeiro muito bom, para quem não tem condições de ser bancado pela própria família, por exemplo, não cabe, sabe, esse lugar de querer se igualar no sentido de tipo, eu preciso de tudo agora. Eu vou começar a estudar hoje, amanhã eu vou ser a pessoa mais intelectual que existe, amanhã eu vou ser a pessoa mais rica que existe, porque não é do dia para a noite as coisas. E esses percalços, eles influenciam, são condições e limites. São dois conceitos que eu sempre pensei muito, condições e limites. Ampliar as condições, respeitar os limites e obstáculos. Não se amedrontar diante destes obstáculos. Tipo, isso é um impedimento, então é uma impossibilidade. Não. Eu acredito que trabalhar com a impossibilidade não é adequado também. Só que assim, o limite ele deve ser respeitado no sentido de ser compreendido. Compreender o meu limite para tentar saber como eu posso avançar a partir dele. O limite nunca é algo impenetrável. O limite não é algo assim que eu não posso transpassá-lo. É possível romper com os limites, superar os obstáculos e entender que quando aquele obstáculo ele é transpassado, ele é superado, vai vir outros obstáculos. Outros limites vão se interpor à sua rotina, à sua vida, ao seu percurso e à sua trajetória como um todo. E aí outros limites vão ter que ser vencidos. Eu gosto de pensar nos jogos, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar o Super Mario da Nintendo. Nós tínhamos aquele Nintendo assim de fita. Eu tenho até vontade de ter um ainda, se alguém quiser me dar um. Mas hoje em dia eu penso na vida como aquele jogo do Mario, porque tinha aqueles chefões, o Mario tinha que pular em cima dele, ou jogar alguma pedrinha nele, ou derrubar ele de alguma plataforma para que ele caísse na lava. E cada vez que passava-se um chefão, vinha novas fases até chegar um novo chefão. E a vida é muito assim, como um jogo também, né? Tem alguns macetes que são possíveis de ser feitos para poder superar determinados desafios, mas é sempre ali na luta da fase, né? Vivendo cada fase, valorizando cada conquista e se preparando, se resguardando e se objetivando para as próximas conquistas. É isso que traça o itinerário das pessoas, né? Que são trajetórias, todo mundo tem trajetórias, desafios, todo mundo tem desafios, mas o itinerário, o que eu fui captando muito nesse ano do itinerário, é que nem todos partem do mesmo pretexto, nem todos partem do mesmo lugar. Então, assim, não cabe muito a comparação ao nível qualitativo, assim, se o outro é tão bom, então eu sou ruim. Não, às vezes o outro, ele é muito bom, mas ele teve uma oportunidade muito melhor desde a tenra infância de ser tão bom como é. Tipo, por exemplo, eu que trabalho com idiomas. Tem pessoas que estudam comigo que tiveram a oportunidade de fazer viagens internacionais desde muito jovens, de fazer vários cursos de qualidade, de idiomas, de inglês, né, em específico, que é a minha área de especialização. E assim, tá tudo bem, sabe? Porque não é uma coisa que está se comparando para querer
Tipo, olha só como você teve mais direitos, mais vantagens do que eu. Porque essa briga com o outro, ela não dá em nada também. Mas é interessante observar isso para tirar um peso das costas, para aliviar a consciência com a autocobrança. Porque a autocobrança, ela pode ser mortífera também. Ela pode ser muito ruim, sabe? Ninguém consegue nada sozinho, ninguém consegue nada do nada. Então, muitas pessoas que têm uma legitimação muito grande naquilo que ela faz, no campo do conhecimento acadêmico, ou no dia a dia mesmo, muitas vezes elas tiveram grandes precursores na vida, os pais que puderam propiciar intercâmbios, elas acessaram certas bolsas, certas oportunidades que aí são coisas que são acessíveis para as pessoas, mas se a pessoa quer acessar algo institucional, uma bolsa, uma coisa, o limite dela não ter tido condições financeiras, condições intelectuais ao longo da vida, vai dificultar muito até mesmo a noção de superação dela. Só que assim, isso não é algo que pode ser impedimento, como eu havia dito. Eu tô tendo alguma dificuldade para entender algum edital, alguma coisa, mas eu vou pesquisar, eu vou perguntar à inteligência artificial, eu vou ver vídeos no YouTube, porque tem muitos acessos que existem no mundo, não só no Brasil, de estudar, de ganhar dinheiro para isso, de fazer coisas de graça, cursos, de fazer especializações, que são acessos possíveis, reais, confiáveis, só que a falta de noção disso faz com que as pessoas pensem que não, que aquilo não é para ela, e até começam a ver as coisas de forma deturpada, tipo assim, às vezes todo mundo que fez intercâmbio é rico? Não, tem muitas pessoas que não é rica e que fazem intercâmbio. Tem muitas pessoas que não vieram de uma família de berço de ouro e que conseguiram fazer 3 graduações. E isso por isso que não cabe essa comparativa, porque ao mesmo tempo que ela diminui o sujeito, passa a querer diminuir também as conquistas dos outros. Se uma pessoa no dia a dia ela teve uma oportunidade de ter nascido numa família com muitas condições, né, que a família mesmo pagou, aí foi para os Estados Unidos, estudou lá, fez o colégio lá, tipo assim, que bom pra ela, sabe? Parabéns pra ela. Não é questão de querer diminuir assim, tipo, porque ela é uma pessoa super privilegiada, não sei o que. Tipo assim, a nível sistêmico, realmente sim, tem pessoas que têm mais vantagens que outras. Só que isso tudo eu acredito que, pelo menos nas minhas reflexões desse ano, me deram assim um ponto de partida para paramentar as minhas percepções, no sentido de que tipo eu posso perpassar aquilo que eu acredito ser um obstáculo, não é um impedimento jamais. Tem muita gente que diz, eu já estou velho, eu já estou sem condições. Assim, tem pessoas que servem de inspiração, né? Porque com 40, com 50, elas fazem coisas assim que parecem absurdas para muitas pessoas de 20. O mundo realmente não é fácil. O mundo ele realmente não é igual para todos, o que é realmente um infortúnio, né? Não deveria ser assim. Deveria haver mais equidade entre as pessoas e mais possibilidades para todos os grupos, né, de pessoas da sociedade, pessoas de religiões diferentes, pessoas de etnias diferentes, elas deveriam ter oportunidades parecidas, não ser discriminadas por conta dos grupos a que elas pertencem ou por conta do valor financeiro que elas têm na conta bancária delas, ou investimento, certo? Só que o mundo não é assim. Então, para poder fazer uma mudança progressiva, é um processo lento. É um processo que, a nível individual, falando agora subjetivo e mais focado na minha vida, nas minhas percepções e experiências pessoais, é algo que, assim, precisa-se de muito empenho, precisa-se de muito esforços,
sacrifícios também, porque às vezes queremos ter alguma coisa e precisamos abdicar de outra. Eu não sou favorável ao sacrilégio, não sou favorável a essa cultura sadista, né? De ficar se punindo, de ficar se culpando. Eu acredito que isso é muito ruim para as pessoas, para a sociedade. Isso evita muitos alavancos que o mundo poderia ter num sentido positivo, mas que fica tendo essa retração por conta da culpa, da moralidade descabida, sabe? De coisas que não são realmente boas para ficar alimentando na consciência individual e coletiva. Só que nós crescemos sobre essa égide, né? E mudar tudo isso é um processo coletivo e um processo lento, né? É um processo lento, infelizmente. É claro, a pessoa que sofre, né, por conta de direitos básicos que são negados a ela, ela não quer ficar esperando realmente. Ela não quer esperar para comer, ela não quer esperar para poder estudar. As pessoas precisam disso para já. É uma questão política. Só que aqui eu quero falar mais ao nível pessoal, focando-se mais em mim, nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, no que eu estou tentando aplicar na minha própria vida. Isso pode ter algum valor para alguém, pode ser que alguém se inspire e pense parecido ou ajude a traçar algum raciocínio que a pessoa ainda não havia feito, ou pode ser que seja tudo ideia descartável para outras pessoas que assistam, e tá tudo bem. Vivendo um estado democrático, né? Cada um pensa de uma forma, cada um crê em uma coisa diferente, e isso é super válido, certo? E assim, voltando a falar nas pessoas, no subjetivo, mas pautado em mim, no que eu penso, baseado no que eu estudei, no que eu vivi, além de valorizar o ócio, o descanso na prática, pois eu estava muito dialogando em prol do ócio, mas eu não estava praticando o ócio nos momentos devidos, porque as férias, elas vêm para isso, para poder descansar. E essas frustrações da minha vida, elas se manifestam muitas vezes em determinadas coisas que elas vêm me atrasar ainda mais. Tipo, a frustração manifestada em vício, a frustração manifestada em sabotagem, a frustração manifestada em uma hiperalimentação, digamos assim, dos hábitos ruins. Então, assim, tudo isso são observações que eu fui fazendo e fui tentando contornar a partir daí. Não quer dizer que observar e perceber certas óticas vá fazer com que automaticamente você mude tudo. Virar as páginas é um processo demasiado profundo, porque para você virar a página, primeiro você precisa ler a página. E se você lê a página devagar, se você lê a página sem realmente raciocinar, assimilar, absorver aquilo que você está lendo, você virou a página, mas você esqueceu a página anterior. Então aquilo não te dá a estrutura psicológica adequada para que você possa realmente reconstruir a sua história e a sua trajetória e avançar a partir dali, a partir do que você já viveu. Então tem coisas da minha vida, eu vou falar coisas mais básicas assim, por exemplo, vício em tomar café, que eu consegui muitas vezes passar muitos meses sem beber uma gota de café, e naquela intensidade, tipo, não tomar, de penalizar, de punir o café na minha vida. O café, ele é o mal a qual eu estou me ancorando, sabe, na minha vida. Só que não é bem por aí. Assim, é muito bom assim, se a pessoa tem um autocontrole, se a pessoa consegue moderar em determinados hábitos ruins, que são ruins no excesso, não necessariamente se você tiver o hábito, igual a pessoa toma um golinho assim todo dia. O café é um exemplo básico cotidiano que eu estou dando, só para trazer essa perspectiva mesmo
do que eu quero dizer. Isso pode se aplicar a inúmeras coisas. Agora, se a pessoa toma muito, várias xícaras ao longo do dia, como é o meu caso, e aí nas minhas recaídas, eu tive o retrocesso de voltar a tomar muito, de voltar a tomar uma garrafa inteira por dia, sozinho. Então, assim, não adianta eu virar a página sem eu ter lido, relido, assimilado muito aquela página. E as dependências são condicionamentos químicos, condicionamentos de hábitos, condicionamentos de lugares, de pessoas a qual convivemos. Às vezes não dá para abandonar e não é bom, não é prudente abandonar tudo, as pessoas, os lugares. Eu vou me refazer em um outro lugar. O ambiente pode ser qualquer que seja. Se a mente ela não tiver boa, se a mente ela não tiver equilibrada, o indivíduo, o organismo vai se desequilibrar da mesma forma, porque a mente ela é o direcionamento central de todo o processo individual, né? Então, assim, trabalhar a mente, o psicológico, tem tudo a ver com reaver as perspectivas, pois se a pessoa não está a pé de igualdade com a mente, não dá para ser uma coisa sendo outra. Não dá para plantar girassóis e a cabeça esperar que vá nascer espada de São Jorge, por exemplo. Porque a mente trabalha com a realidade e a realidade se molda a partir da mente. E por que eu venho trazer tudo sob uma perspectiva muito individualizada? Pois claro, há sim o nível sistêmico coletivo da sociedade, mas agora no dia a dia, as pessoas adultas, elas são responsáveis por cuidar de si mesmas, por escolher o que vão vestir, por escolher o que vão comer, por escolher a que vão dedicar o seu trabalho, as suas contas, como elas vão pagar. Então, assim, meio que é um processo individual da vivência coletiva. O mundo foi muito individualizado, sobretudo aos níveis de vida, né, nas fases adultas. É óbvio que não se vive sem rede de apoio e é muito importante também traçar redes de apoio compatíveis, que estejam mais sintonizadas com aquilo que se espera e se gosta, né? Por exemplo, se é uma pessoa que gosta muito de ir ao cinema, então assim, tem amizades que gostam de ir ao cinema também. Então, fazer momentos assim, vamos ao cinema, e é muito legal, porque isso incentiva, isso apoia, e isso estar sintonizado com uma rede de apoio compatível com os seus hábitos, com os seus gostos. Só que ao mesmo tempo, não dá para fugir de todas as pessoas que se dessintonizam de você. Ao mesmo tempo que nem todas as pessoas também elas vão ser 100% compatíveis com seus gostos, com seus hábitos. E este é um processo de lidar com as contraditoriedades na vida adulta. Acredito que ser adulto implica muito em lidar com as contraditoriedades. Pois, assim, por exemplo, se é uma pessoa que gosta de ir ao cinema, ok, e tem dois amigos que gostam de ir ao cinema, então aquele é o grupo de apoio, aquele é o grupo de sintonia coletiva para realizar o hábito a qual se dedica, a qual se gosta de fazer, né, cotidiano. Só que assim, às vezes você é uma pessoa que gosta de ir ao cinema, mas você também tem uma vibe de ficar em casa aos fins de semana. Então você busca pessoas que possam ir ao cinema durante a noite, durante a semana, porque aos finais de semana você gosta de ficar em casa para descansar da semana cansativa de trabalho, de estudo, da rotina no geral, né? Do que cada um faz e se dedica. Sendo assim, as outras duas pessoas que vão ao cinema contigo
durante a semana, no final de semana elas já gostam de ir para bares ou boates. E um hábito, ele não está mais certo ou errado do que outro. Não parte mais para este modo infantil que o amadurecimento vai trazendo, de ver o mundo como uma forma de polarização entre bem e mal,